Certo, pessoal. Agora, para a gente finalizar o nosso curso sobre ponteiros, a gente vai ver ponteiros para função e ponteiros para ponteiros. Vou pedir para que vocês prestem muita atenção mesmo em ponteiros para função, porque não é fácil de entender, confunde e é chato pra caramba de fazer. Então vamos lá. Bibliotecas do C. E como eu disse na última videoaula para vocês, os ponteiros para funções, eles têm basicamente a finalidade de passar uma função como parâmetro para outra. A gente vai entender isso aqui mais abaixo. Ó. Até aqui sem novidade, eu tenho dois protótipos de função. Ambas são do tipo inteiro. Uma é para soma, que recebe dois inteiros como parâmetro. E a outra é para subtração, que também recebe dois inteiros como parâmetro. A implementação delas está aqui. A soma, quando receber os seus dois inteiros, retornará a soma deles. E a subtração, quando receber os seus dois inteiros, retornará a subtração. Bacana? E aí aqui vem as novidades. Ó. Isso daqui é uma espécie de apelido que eu crio, uma espécie de atalho que eu crio para uma função qualquer que eu tiver no meu programa. Isso daqui também é chamado de alias. É um apelido, é algo para facilitar também a utilização da minha função. Da mesma forma que a gente viu o typedef lá para struct, isso daqui é uma forma de facilitar a utilização da função. Bacana? Então, tipo da função, aqui ó, o ponteiro, né, com o nome dele, o nome do atalho, do alias, os parâmetros que a função recebe e o nome da função. Tá? Então eu fiz um atalho para a função de subtração, chamada subtrair. Legal? Aqui eu tenho uma outra função, um outro protótipo de função, chamado operação, de uma função chamada operação, que além de receber dois inteiros como parâmetro, também recebe uma função do tipo inteiro que receba dois inteiros como parâmetro. Não entenderam? Então tá. A função que ele aceita aqui, ó, vamos voltar aqui. A minha função, ela aceita dois inteiros como parâmetro. Se eu tentar colocar algo aqui diferente de um número inteiro, meu programa dá erro, não dá? A mesma coisa serve para função. Se eu tentar chamar aqui, dentro dessa função, uma outra função que não seja inteira e que não possua dois inteiros como parâmetro, ele vai dar erro da mesma forma. Então, para eu poder chamar uma função aqui dentro, ela tem que ser do tipo inteiro e tem que receber dois inteiros como parâmetro. Ok? No caso, qualquer uma dessas duas aqui se encaixa, porque são do tipo inteiro e recebem dois inteiros como parâmetro. E aí, antes de ver a implementação dela, a gente vai entrar aqui no int main. No meu int main eu tenho duas variáveis do tipo inteiro, i e j. Elas não são alias, não são atalho, não são nada. Só são variáveis que vão armazenar números inteiros. Só isso. O i vai armazenar o que eu fizer aqui na operação. No caso, eu quero fazer a soma desses dois números aqui. Então a minha função somar vai receber estes dois números como parâmetro. Como isso, Eric? Então vamos lá. Em operação, eu passo o primeiro número inteiro, o segundo número inteiro e uma função que receba dois inteiros como parâmetro e seja do tipo inteiro. Vamos estudar aqui ó, a função de operação. Ela recebe dois inteiros, tenho lá né, o 7 e o 5, e recebe uma função que seja do tipo inteiro
e receba 2 inteiros como parâmetros. Somar. Somar é do tipo inteiro e recebe 2 inteiros como parâmetro. Então, eu crio aqui uma variável chamada OP, que também é uma variável que só vai receber o número inteiro, nada além disso, e faço com que essa variável receba essa minha função, que aqui eu chamo de func, e passo dentro dela os valores x e y, que são justamente os 2 inteiros aqui que eu peço para que essa função tenha. A func que eu quero, a função que eu quero, é somar, porque foi isso que eu pedi aqui em cima. Ó. Então eu vou lá para a minha função de somar, passando x e y para ela. O que tem em x e o que tem em y? Tem os valores 7 e 5, respectivamente. Então, em A, eu vou receber o valor 7, e em B, eu vou receber o valor 5. Retornando 7 mais 5, 12. OP vai passar a valer 12. E quando eu retornar OP, eu estou retornando 12 para a minha variável I. Ok? A mesma coisa na J aqui, com a diferença de que eu não chamo a minha função pelo nome original, eu chamo pelo atalho, pelo apelido, pelo alias dela, que é sub, né, que eu criei aqui. E eu passo I, que eu já tenho aqui o valor 12 dentro de I. Então a operação desta vez vai receber 20 e o 12 e vai chamar a função de subtração. Então aqui, ó, 20 em x, 12 em y, e eu quero a função de subtração. Vou então aqui, OP vai chamar a função de subtração, passando 20 e 12 como parâmetro. Chamei a função de subtrair, passando em A 20 e em B 12. 20 menos 12, 8. Quando eu retornar OP, vai estar valendo 8 em J. Então, I tem 12, J tem 8. Então aqui eu faço um printf, 7 mais 5 igual a 12. Ele vai mostrar aqui o que eu tiver em I. E aqui eu retorno printf 20 menos I e mostro J. Então ele vai mostrar aqui pra gente 20 menos 12 igual a 8. Bacana? Então vamos executar esse programa. Se vocês não entenderam, voltem o vídeo para poder entender, tá? É bem chato mesmo, é bem complicadinho de entender. Mas depois que você pega o jeito, não assusta não, tá bom? Então aqui, ó, 7 mais 5, 12, 20 menos 12, 8. Exatamente como nós vimos lá nos nossos protótipos, exatamente da forma como a gente estudou, ok? Tudo normal, tudo sem novidade. É um pouquinho difícil mesmo no começo, mas depois vocês pegam o jeito, tranquilamente. Agora, também tenho aqui um programa usando as funções do C++, biblioteca do C++, que eu não mudei muita coisa, ó, tá? Normalzinho aqui, ó. Podem ver, sem muita novidade também. Quem quiser copiar, quem quiser fazer também, pode fazer. E aí a gente vai ver algo que é um pouco mais fácil, que são ponteiros para ponteiros. Olhem só, eu tenho aqui, programei em C++, e usei namespace std, chamei o intMain, criei dentro do meu intMain duas variáveis do tipo inteiro, uma é v1, a outra é v2, a primeira recebendo 20 como inicializada, né, com o valor 20, e a segunda recebendo o valor 100, inicializada com o valor 100. Para eu criar um ponteiro, eu crio assim, né? Coloco o tipo de variável, asterisco e o nome do meu ponteiro. Para criar um ponteiro para um ponteiro, é o tipo de variável, 2 asteriscos e um nome qualquer. Então eu coloquei aqui pptr, que é um ponteiro para ptr, ok?
Em PTR, nós atribuímos o valor do endereço de memória de V1, normalmente como nós fizemos em outros exemplos lá. E em PPTR, que é o meu ponteiro para PTR, eu coloco o endereço de memória do meu ponteiro, o lugar dele lá na memória. Lembram que nós já fizemos isso? Nós já vimos que o ponteiro tem um endereço dele na memória. Então, é isso que eu vou colocar dentro do meu ponteiro para o ponteiro. Ok? Aí o cout, eu coloco que o valor de PPTR é isso daqui. Lembram-se que para exibir o conteúdo de um endereço de memória, eu utilizo o asterisco e o nome do meu ponteiro. Para exibir o conteúdo do endereço de memória armazenado no meu ponteiro, vamos voltar um pouquinho, peraí. Para exibir o conteúdo do endereço de memória que está dentro do ponteiro para o qual PPTR está apontando, eu utilizo esta sintaxe, 2 asteriscos. Tá ok? Da mesma forma como a declaração dele aqui. Bacana? Aí aqui eu só mudo para vocês, ó, coloco o V2 dentro de PTR e faço PPTR de novo receber o endereço de memória dele. Tudo bem? E aí eu coloco aqui o cout e o novo valor de PPTR. Na verdade, eu nem precisaria colocar isso daqui, mas vamos executar o programa primeiro para ver como é que ele está se comportando. Ok. Valor de PPTR é 20, porque era o valor de V1. Coloquei o endereço de memória de V1 dentro de PTR e fiz com que PPTR apontasse para o endereço de memória de PTR. Sendo assim, colocando aquela sintaxe asterisco asterisco PPTR, eu consigo obter o valor do endereço de memória apontado por PTR. Tudo bem? Da mesma forma, também consigo obter o valor de PPTR quando eu atribuo o endereço de memória de V2 a PTR, utilizando a mesma sintaxe. Tudo bem? Agora vamos ver aqui, se eu comentar esta linha, se ele vai se comportar da mesma forma. Porque, afinal de contas, o endereço de memória de PTR não mudou. Então vamos lá. Compilar e executar. Ele também se comporta da mesma forma. Tudo bem? Então eu não preciso, sempre que eu atribuir um outro endereço de memória a PTR, colocar que PPTR receba este endereço de memória de PTR de novo. Porque o endereço de memória que eu estou colocando em PPTR é o endereço de memória de PTR. E este não mudou. O que mudou é o endereço de memória apontado por PTR. Tudo bem? Então é basicamente isso aqui que a gente vai ver. Bem rapidinho mesmo, só para vocês terem uma noção. A gente também tem aqui em C, mudando apenas algumas poucas coisas aqui, sem muita novidade também. Bom, eu espero que essa série de videoaulas tenha ajudado vocês a entenderem melhor o assunto ponteiros e que vocês não fiquem mais tão assustados quando virem ponteiros ou acharem que é muito complicado mexer com ponteiros. Vocês acabaram de ver que não é tudo isso, que não é tão complicado assim. Tá certo? Bom, aguardem então novas videoaulas. Agradeço quem assistiu, quem comentou. E mais pra frente a gente vai criar também novas aulas. Agora sobre manipulação de arquivos em C, C++, alocação dinâmica de memória e algumas outras coisinhas também, tá? Então fiquem ligados aí no portal, comentem, não esqueçam de compartilhar se vocês gostaram e até as nossas próximas videoaulas. Forte abraço a todos, fui!